Wilson Soares e nós estamos aqui para mais uma aula de ciências. Vocês estão prontos? Estão prontas? Nós iremos conversar sobre os hábitos saudáveis, mas especificando aí a alimentação. Vamos conversar sobre alimentos. Mas antes, temos alguns recadinhos para vocês. Eu quero agradecer aqui a presença da nossa amiga e professora Kedma, que acabou de dar uma aula de matemática e está aqui na interação junto com a gente no aplicativo. Tudo bem, professora? E aí, professor, tudo certo? Estou curiosa para essa aula de hoje, né? Alimentação saudável. Eu não escondo para o 5º ano que eu tenho um certo apego por comida, né? Hoje eu vou prestar bem atenção para ver se eu mudo um pouco e volto a me alimentar de forma mais saudável. Que eu confesso, né, que eu gosto de comer umas bobagens às vezes. Mas eu espero que você esteja aí a postos também. Já manda a mensagem. Eu estou por aqui para repassar para o professor. Vamos embora. Pois é. Além da professora Kedma, nós temos mais uma pessoa aqui no estúdio também que está garantindo aí a acessibilidade. Nossa amiga Jéssica, que está por aqui também, fazendo a interpretação de Libras. Estão tornando a aula mais acessível para os nossos estudantes da rede municipal e de outras pessoas que estão assistindo essa aula pelo canal do YouTube. É uma das possibilidades que vocês têm de acompanhar as nossas aulas pelo canal do YouTube. Ou também assistir pela TV Nova, canal 22.3. As aulas são transmitidas ao vivo todos os dias. Além do canal do YouTube e da TV Nova, vocês podem acessar pelo aplicativo, o QR Code já está aqui. Você baixa o aplicativo e acessa a aula também por lá. O bom do aplicativo é que você pode interagir. A professora está ali acompanhando os comentários de muita gente que eu sei que já acompanhou uma aula de português, já acompanhou a aula de matemática e agora está aqui comigo nessa aula de ciências. E nesta aula nós iremos pensar nas respostas para essas perguntas que estão aparecendo aí na tela para vocês. E eu não sei se vocês já se perguntaram isso também. De onde vêm os alimentos? De onde vêm os alimentos? Como são utilizados em nossas casas? Quais alimentos precisam ser cozidos? Quais alimentos consumimos em natura, naturalmente, sem cozinhar? Como são produzidos os alimentos? Quais os benefícios para o corpo quando consumimos alimentos saudáveis? Quantas perguntas, quantas indagações, vocês já pararam para pensar de onde vem? Claro, se eu vou ao supermercado, se eu vou a uma padaria, eu vou encontrar lá nas prateleiras, vou encontrar variedades de alimentos. De onde vieram esses alimentos? Às vezes eles são produzidos, se eu estou falando numa padaria, por exemplo, são produzidos ali mesmo. Mas aí eu tenho a matéria-prima para a produção desse alimento. De onde vieram? Como são utilizados em nossas casas? Como é que a gente utiliza esses alimentos? Vamos comer in natura, a gente precisa cozinhar, lavar os alimentos. Então a gente, claro, todos os dias nós estamos nos alimentando. Mas vocês já pararam para pensar a qualidade desses alimentos que a gente está consumindo? Se eu consumir determinado alimento em grande quantidade, será que ele vai fazer bem para o meu corpo? Será que vai fazer mal? É sobre isso que a gente vai conversar nessa aula. Existem hábitos que nós temos que fazer todos os dias, como, por exemplo, praticar atividades físicas, e essas atividades físicas vão fazer bem para o nosso corpo. E existem também alguns alimentos que a gente tem que consumir também todos os dias, porque eles também fazem bem para o nosso corpo. E outros que, se a gente consumir em grandes quantidades todos os dias, vão fazer mal. E a gente tem que pensar direitinho nisso, né? Olhando para essa imagem aí, né, eu percebo que eu tenho aí várias laranjas. Imagina que você, de repente, aí perto da sua casa, no seu bairro, tem um local onde tivessem várias laranjas como essa daí. Você poderia chegar lá, retirar a laranja e o que é que você faria? Você poderia cortar, descascar, né, e consumir ela de forma ali natural, in natura. Você poderia também utilizar essa laranja aí para fazer um suco.
Isso se a gente mora num ambiente, num espaço, né, num local onde tivéssemos pés de laranja como esse daí. A gente conseguiria fazer isso facilmente. Beleza, tranquilo, guardei a informação. Tanto as frutas quanto verduras, legumes, esses alimentos a gente consegue, se a gente tiver essa possibilidade, um sítio, uma chácara, de repente, a gente consegue plantar, a gente consegue consumi-los assim. Claro que a gente vai precisar também lavar os alimentos antes de consumir, mas existem outros que são até mais frequentes na nossa vida, onde a gente não precisaria ir lá colher. São os alimentos processados. E esses é que entram de forma mais intensa. Quando a gente vai num supermercado, por exemplo, olhando ali para as prateleiras, a gente vai perceber que nós temos muito mais alimentos processados do que os naturais. Mas eu te pergunto, você costuma comer legumes e verduras? Será que você costuma se alimentar na sua alimentação, no seu dia a dia, na sua dieta? Você consome legumes e verduras? A professora Kedma costuma consumir legumes e verduras no dia a dia? Eu tento. Como eu tinha falado, brincadeiras à parte, né? Eu gosto muito de comer, não nego para ninguém, vocês sabem disso. Mas essa questão da alimentação saudável faz toda a diferença, minha gente. O que o professor falou é muito verdade. Eu, particularmente, tento acrescentar os legumes, as verduras na minha alimentação para conseguir, inclusive, viver melhor. Quando a gente equilibra a alimentação, influencia em todos os aspectos da nossa vida, tá? Então, sim, professor, eu tento, não vou dizer que é fácil, né? Porque o que é mais gostoso faz mal, né? Isso, às vezes, o que a gente mais gosta é o que faz mal, que é o doce, o bombom, o salgadinho. É gostoso, mas em excesso vai fazer mal. Então, já pega essa dica aí. Acrescenta legumes e verduras no teu prato. É isso aí. Vejam que a imagem já mostra pra gente bem colorido, Sim. né? O nosso prato ele tem que estar colorido assim. O ideal é que ele esteja assim. Frutas, verduras, legumes, né? Eu posso dizer que as frutas são até mais fáceis da gente consumir, né? Tem algumas frutas bem docinhas assim, uva, maçã, e outras que a gente consegue, pelo menos na época quando eu era criança, no bairro onde eu morava, a gente tinha alguns vizinhos que tinham os pés de frutas assim, e chega aquele determinado momento, tá no período de manga, tá no período de jaca, enfim, carambola, né? Tem aquele determinado período do ano onde a fruta ela vai estar lá. E a gente iria consumir. Manga, eu adorava aquela manga rosa. Né? A gente poderia subir no pé ali de manga rosa, tirava a manga ali e ali mesmo a gente descascava e consumia a manga. Então, uma lembrança boa. Hoje, o crescimento das cidades, o crescimento dos bairros, a gente encontra em alguns locais, mas aí está mais difícil esse processo de a gente sair para pegar uma fruta no pé e comer. Mas a gente consegue na feira. Então, as frutas são até mais fáceis da gente, vamos dizer assim, conseguir incluir na nossa dieta, né? Incluir no nosso dia a dia. É mais fácil a gente conseguir aí consumir as frutas. E são boas. Eu, particularmente, gosto de muitas frutas. Você que está acompanhando essa aula, qual a fruta que você mais gosta, que você mais consome, que você mais gosta? Eu gosto muito de mamão e uva. Pera também, eu gosto de mamão, acho que então são essas três, mamão, uva, pera. Qual a fruta que você mais gosta? Coloca pra gente aí no chat, você que está acompanhando essa aula agora, qual a fruta que você mais gosta? Professora Kedma, qual a fruta que a senhora mais gosta? Eita, só estou respondendo aqui Responda a Caio e eu quero que vocês digam qual a fruta que vocês preferem comer. Eu gosto muito de abacaxi e laranja. Abacaxi e eu laranja. tenho um certo apego por essas duas frutas. A manga rosa que o professor falou também é muito gostosa, apesar de ser um pouco mais difícil de encontrar, né? Mas eu gosto bastante. Frutas eu gosto mais. Olha aí, frutas mais eu fácil. tenho um apego maior. Os legumes e as verduras eu tento, sabe? Mas as frutas não, sempre estão presentes. Vanessa ali da produção está dizendo que gosta de manga. Manga é bom. Manga, espada, manga rosa, que a gente conhece aqui, são boas.
Tanto a fruta em si, quanto o suco também. Maravilhoso. Muito bom. Realmente, legumes, verduras, as frutas que a gente tem uma variedade incrível. Massa. Sei que vocês devem gostar também. E às vezes chega na escola também as frutas para a gente consumir. Eu gosto quando eu estou na escola, quando chega a maçã. Gosto de consumir as maçãs quando chega lá. Ótimo. Porém, nós temos no nosso dia a dia, somos bombardeados por comerciais de TV, no local onde a gente vai, no supermercado, em outros ambientes, somos bombardeados aí por produtos industrializados. E aí é difícil resistir. E se a gente pensar nas datas comemorativas, quando penso, por exemplo, na Páscoa, nós lembramos chocolate, né? Chocolate está lá presente. Em outros momentos do ano, o chocolate ele está ali. O chocolate tem um elemento que em outros alimentos também tem de forma muito intensa e que faz com que a gente goste, faz com que a gente queira consumir muito, que é o açúcar, né? Essas comidas que vocês estão vendo aí, industrializadas, refrigerante, picolé, sorvete, chocolate, bombom, todos eles têm algo em comum, que é a grande quantidade de açúcar. Então lembra, grande quantidade de. Quando a gente começa a colocar grandes quantidades de alimentos industrializados na nossa rotina, no nosso dia a dia, nós vamos trazer prejuízos à nossa saúde. Ah, eu não posso comer um bolo, não posso comer um refrigerante, não posso tomar um refrigerante, não posso comer um doce. Sim, não é proibido. O grande problema é quando nós consumimos esses alimentos aí em grandes quantidades. E muitas vezes algumas pessoas acabam até substituindo. Por exemplo, não vou almoçar hoje, vou comer alguns bombons, alguns chocolates ou algumas frituras. Isso a gente está fazendo. Isso aí foge do tema da nossa aula, que seria um hábito saudável. O hábito saudável seria a gente variar entre frutas, verduras, legumes. Consumir grandes quantidades de alimentos industrializados não seria aí um hábito saudável. A gente precisa, nesse processo, quando a gente vai comprar os alimentos que são ali industrializados, a gente precisa atentar para algumas informações que vêm nas embalagens, que é as informações nutricionais, e aí a gente vai conseguir perceber a quantidade de calorias que a gente está consumindo, composição dos alimentos, os ingredientes, e aí vocês vão perceber, se vocês tiverem a curiosidade de pegar uma embalagem de um salgadinho, uma pipoca, um alimento industrializado, quando você pegar a embalagem e ver a composição do alimento, você vai ver que tem muita química ali, muitos elementos químicos. Existem refrigerantes que são sem açúcar. Mesmo assim, a gente consegue sentir a sensação, nós temos a sensação de que ele é doce. Ah, não tem açúcar, mas tem outros elementos ali, outros compostos químicos que fazem esse papel. E aí a gente acaba consumindo grandes quantidades também. E uma coisa importantíssima, validade. A validade importante demais. Quando a gente vai comprar um alimento, a gente precisa se atentar para a validade dele. Os alimentos, eles têm um processo de decomposição natural. Né? Se você pegar, por exemplo, uma fruta, uma maçã, uma uva e colocar num determinado local lá na sua casa e deixar lá por algum tempo, aquele alimento ele vai ficar estragado. Isso acontece com os industrializados também, por isso que existe uma data de validade. A gente não pode consumir alimentos fora da data de validade. Então, preste atenção para isso aí. E aí eu trouxe uma pirâmide para a gente aqui, para a gente observar com relação aí a esses alimentos. Eu tenho na base da pirâmide aí os cereais, pães e grãos. E aí a gente vai subindo. Eu tenho frutas, legumes e verduras. Mais em cima eu tenho carnes, ovos, leite e queijos. E lá no topo da pirâmide, que a gente deve consumir aí, atentar, a gente não pode estar consumindo grandes quantidades, açúcares, óleos, gordura. Esses alimentos, grandes quantidades, consumidos em grandes quantidades, vão trazer prejuízos à nossa saúde. Então a gente precisa ficar atento para isso. E aí eu te pergunto agora,
mata essa nossa curiosidade aqui. Nós que estamos nessa aula e vocês que estão acompanhando, quais alimentos você consome com mais frequência? Alimentos saudáveis ou não saudáveis? A produção já está dizendo aqui que consome alimento saudável. Professora, eu também tento no meu dia a dia consumir mais alimentos saudáveis. Professora, tenta também? Eu tento, né? A gente fala muito de tentativa, porque quando se fala dos industrializados, eles estão bem presentes, certo? A gente não vai chegar aqui para dizer para vocês que é fácil sempre consumir verduras, legumes, só aquela parte boa da pirâmide, né? Às vezes a gente cai no salgadinho, cai no docinho, mas é importante a gente tentar manter o equilíbrio. Eu hoje estou mais equilibrada. Hoje eu estou focando nos alimentos mais saudáveis. Eu estou só respondendo a pergunta anterior sobre as frutas, é porque às vezes chega depois. Miqueias Alice disse que gosta de laranja. Nathalie disse que ama morango, então eles estão por dentro dessas questões, coisa boa. hein? Então significa dizer que estão consumindo alimentos saudáveis. Saudáveis. E até a questão da merenda ajuda muito, né, professor? Como você falou, às vezes chegam as frutas, muita gente não gosta, diz, hoje é fruta, mas as frutas, elas têm um poder riquíssimo da nossa alimentação, tá? Então não despreza aquele mamãozinho e aquele melão que chegar na merenda, não. Come, tenta comer, que isso vira hábito. Exatamente, uma palavra essencial, hábito. Nesse sentido, a gente precisa ter o hábito de comer alimentos saudáveis. Se você come uma vez e outra não, isso não se transformou num hábito. Mas quando isso se torna um hábito na sua vida, você leva isso por anos e anos, até o fim dela, mas precisa se tornar um hábito. Um hábito como, por exemplo, de escovar os dentes todos os dias, um hábito de tomar banho todos os dias, o hábito de ler, de estudar todos os dias, então um hábito de praticar exercícios físicos todos os dias, um hábito de comer bem, tentar comer alimentos saudáveis todos os dias. Uma das coisas assim que fazem com que as pessoas consumam o alimento industrializado é a praticidade, né? Você compra, abre a embalagem e come. Com os alimentos que são saudáveis, muitas vezes a gente precisa preparar esses alimentos. Então as pessoas, se você vai fazer um legume, se você vai fazer um feijão, uma carne, a coisa ela tem que ser preparada, cozida. Então às vezes as pessoas preferem comprar aquilo que já está pronto, de forma industrializada, mas muitas vezes esses alimentos aí não vão estar aí fazendo bem à nossa saúde. Então a gente precisa manter o equilíbrio. Os alimentos saudáveis e os não saudáveis, até porque a gente não vai dizer não consuma alimentos não saudáveis, não tem como não fazer isso, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa cultura, do dia a dia, do cotidiano, vai estar ali. Mas a gente precisa manter um equilíbrio. Não dá para ficar só comendo alimento não saudável, mas também a gente não vai conseguir, é muito difícil conseguir manter uma vida normal no dia a dia, trabalhando, comendo só, não, vou focar, vou comer só isso aqui. Então vai ter uma festa, vai ter um determinado momento da sua vida em que você vai ter um bolo, vai ter uma comemoração, um refrigerante, não, isso aqui eu não vou consumir. Aí já passa para uma coisa mais exagerada, a não ser que você seja, de repente, um atleta de alta performance, você trabalhe com o corpo, isso seja muito importante na sua vida, aí algumas pessoas levam isso para um outro, mas aí é um outro estilo de vida também. Mas, normalmente, nós, no dia a dia, buscamos o equilíbrio, certo? A gente vai estar sempre mantendo aí o equilíbrio. E aí eu trouxe uma imagem para a gente aí que fala desses não saudáveis. Quando a gente fala em não saudável, o que é não saudável? É um alimento que falta nutrientes e que tem aí excesso de sal e açúcar, né? Em resumo, o alimento não saudável, quando eu penso, por exemplo, numa fritura, né? Quando eu penso num doce, quando eu penso naquela trufa, por exemplo, eu tenho ali muito açúcar, né? Muito açúcar ali. Quando eu penso num copo de refrigerante, tem ali muito açúcar, porém, os nutrientes que nós encontraríamos, por exemplo, num suco de laranja natural, a gente não encontra num industrializado. Ou seja, o não saudável, ele falta nutrientes para que a gente consiga desenvolver as nossas atividades diárias. Falta nutrientes e tem excesso de açúcar, tem excesso de sal.
Nutrientes. Sim, falta nutrientes. Qual nutrientes? Aí nós temos aí lipídios, proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas, fibras e, claro, água. A gente precisa desses nutrientes aí, eles são importantes para algumas atividades. E eu vou falar sobre isso também. Por exemplo, as vitaminas. A gente vai chegar lá. As vitaminas são importantes para o nosso corpo e a gente consegue extrair essas vitaminas dos alimentos. A alimentação saudável vai ser uma alimentação completa e equilibrada. Então, comer de forma saudável não é só a pessoa que come fruta, legumes e verduras. Não, é uma pessoa que tem uma alimentação com os nutrientes necessários para a sua vida e essa alimentação ela é equilibrada, está ali na balança, beleza? E aí, claro, o que vai digerir, né? Quando a gente vai fazer essa digestão, aí nós temos um sistema que vai ser o nosso sistema digestório. Ele vai ser o que vai processar esses alimentos e fazer com que a gente consiga extrair, por exemplo, as vitaminas. E aí, quando eu falo em vitamina, cada uma delas vai ser responsável, vai contribuir numa determinada função do nosso corpo. Então, eu tenho aí, formação do colágeno. Quando a gente corta, né, a gente se corta, a gente machuca ali a pele, a gente precisa do colágeno para cicatrizar a nossa pele. Ele está ali presente. Então, vitamina C vai ajudar na formação do colágeno. E onde eu encontro a vitamina C? Acerola, couve, brócolis, mamão e manga. Ou seja, eu consumindo acerola, couve, brócolis, eu vou conseguir ter uma quantidade satisfatória de vitamina C no meu corpo. Claro, se a gente consome mais, a gente vai estar, claro, perdendo. Por isso que é preciso ter equilibrado isso. Porque, claro, muita quantidade de vitamina ela também não vai servir, ela vai ser extraída. Quando eu penso na vitamina A, manutenção de uma visão saudável. Então, se eu tenho lá vitamina A, níveis de vitamina A do meu corpo estão tranquilos, então eu vou ter uma visão saudável. E onde eu consigo extrair a vitamina A? Fígado, gema do ovo, leite, cenouras, batata doce. Alimentos saudáveis. A partir desses alimentos, eu consigo extrair, ter lá no meu corpo a vitamina A, importante para a visão. Percebem a importância da gente consumir esses alimentos saudáveis por conta dos nutrientes, das vitaminas importantes para nós. Não adianta ingerir doses altas de vitaminas, é o que eu acabei de falar, pois o excesso costuma ser eliminado pelo organismo. Então, a gente precisa ter isso aí de forma equilibrada, porque se você consome também, vou na farmácia agora e vou comprar vitamina C e vou ficar tomando vitamina C todos os dias, o excesso ele vai ser eliminado pelo próprio organismo. As vitaminas essenciais são encontradas numa alimentação variada e saudável. Então, se você se alimenta bem, de forma saudável e tem uma alimentação variada, vai estar suprindo as necessidades do seu corpo. Beleza? Ótimo. Então, eu quero ver se você está prestando atenção mesmo. Para uma alimentação saudável, devemos consumir diariamente. Letra A, alimentos industrializados ou letra B, frutas, verduras e legumes. E aí? Letra A ou letra B? Agora eu quero ver se vocês acertam uma pergunta dificílima como essa daí. Para uma alimentação saudável, devemos consumir diariamente. O que é que eles estão dizendo aí? Isabelle, Alice e Caio também respondeu agora a letra B, frutas, verduras e legumes. Estão por dentro, hein? Estão acompanhando. Para uma alimentação saudável, devemos consumir diariamente frutas, verduras e legumes. Então, é importantíssimo para a gente se manter bem. Beleza, vocês estão prestando atenção, estão acertando. Agora eu quero ver essa daqui. Uma pessoa que apresenta dificuldades na cicatrização de feridas pode estar necessitando vitamina C ou vitamina A. E agora, quinto ano? Faz pouquinho tempo que eu falei sobre isso. Ele falou agora há pouco, né? Letra A? Letra A ou letra B? Ou letra B?
E aí? Letra A, letra B. A ou letra B? Cicatrização. Bom, eu falei da... Já chegou? Precisou nem da dica? Eles estão em dúvida, na Tá em verdade. dúvida. Estão em dúvida entre a vitamina C e a vitamina A. E agora, professor? Vejam, eu falei da vitamina A, né? Que é a última que eu falei da visão. Então, anterior, eu falei da vitamina C, produção de colágeno, ajuda na cicatrização. Então, letra A, a resposta. Vitamina C. Massa. Geralmente a gente utiliza a vitamina C quando já está com gripe, está com resfriado, tal, toma uma vitamina C, provavelmente alguém já deve ter ouvido isso. Mas a vitamina C também auxilia na cicatrização. Beleza? Será que tem mais alguma pra gente? Tem, mas essa agora é com vocês. Quais alimentos saudáveis você consome no seu cotidiano? Não vai dar tempo de responder aqui no chat porque a aula já está terminando, você coloca no comentário lá no YouTube. Professora, muito obrigado. Né? Eu quem agradeço, rapidinho, professor. né? Inclusive, fiquei muito atenta e vocês sabem, né, gente? Alimentação saudável é fundamental para o nosso bem-estar. Então, não deixa de comer o salgadinho, o chocolate. Eu sei que vocês gostam, mas tenta acrescentar os legumes, as frutas e as verduras na tua alimentação. Até a próxima. Pois é, fica aí a dica. Passou rapidinho, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.